Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias a volta dos trabalhos na Câmara de Vereadores. O parlamento derruba 3 vetos do Executivo. Prefeito apresenta o plano diretor que vai ser debatido pelos vereadores cariocas. E a Comissão de Assuntos Urbanos discute o projeto que pretende dar um novo uso para imóveis tombados na capital. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando do plano diretor. Nesta terça-feira, o prefeito Eduardo Paes apresentou à Câmara Municipal as propostas de atualização do plano, que vai orientar a urbanização da cidade nos próximos 10 anos. Entre as novas mudanças está a divisão do Rio em 7 macrozonas para uma melhor estratégia do desenvolvimento e ocupação do solo. Atualmente, a cidade está dividida em 4 macrozonas. Veja na reportagem de Luciana Cabizieri. Uma cidade que cresceu entre o mar e a montanha. O Rio é conhecido mundialmente pelas suas belezas naturais. Mas planejar o desenvolvimento desse município com cerca de 7 milhões de habitantes para os próximos 10 anos pode significar um grande desafio para os gestores públicos. Nesta terça-feira, o prefeito Eduardo Paes se reuniu com vereadores no Palácio da Cidade para apresentar o plano diretor. A proposta tem como objetivo nortear o desenvolvimento da cidade. O plano diretor é revisto a cada 10 anos. O que a gente está apresentando aqui hoje, é fruto de muito debate liderado pelo Fajardo ao longo dos últimos 6 meses. Um diagnóstico da Prefeitura do Rio apontou os principais problemas na cidade, como saúde coletiva, geração de emprego e renda, enfrentamento das ocupações irregulares e da expansão em áreas sem infraestrutura. O nosso diagnóstico ele mostra que a cidade tem tido um padrão de crescimento urbano muito perigoso. Significa que nós crescemos muito longe dos empregos e sem ter transporte público. E esse processo de uma cidade que está sempre fugindo de si mesma, indo cada vez para mais longe, significa que a gente não consegue ordenar, fiscalizar, e a gente vê muitas práticas informais e até criminosas. Como é que combate isso? A gente possa produzir uma cidade mais compacta, usando melhor a infraestrutura que já existe. No início do ano, a Câmara Municipal do Rio se antecipou às discussões e criou uma comissão de representação para estudo e avaliação do plano diretor, com o intuito de subsidiar a elaboração do texto deste projeto de lei. Se ter uma legislação, de ter a regra do jogo estabelecida, acho que é fundamental para o empreendedor e que possa gerar uma moradia que seja formal e, ao mesmo tempo, também o próprio comércio, as próprias empresas estarem instaladas através da legislação. A nossa legislação é muito antiga, é uma concha de retalhos, pode aqui, não pode ali, aonde que não pode nada, pode tudo, que é a parte irregular. E o plano diretor apresentado aqui, sem dúvida alguma, vai dar um rumo de legislação para que possa ter uma regra e que possa atrair realmente o crescimento ordenado. A legislação do Rio é uma legislação dos anos 70. Então a gente vai fazendo essa colcha de retalhos a que o presidente se referiu. Isso torna a legislação da cidade confusa, os usos confusos. Quanto mais legislação confusa, mais difícil fica para aqueles que querem fazer as coisas de forma adequada dentro da lei, o que facilita inclusive a ação de grupos criminosos, que têm a coragem de fazer fora da lei. Então eu diria que essa é a legislação mais importante a ser debatida na Câmara de Vereadores, certamente nas últimas décadas. O município do Rio é formado por 5 áreas de planejamento, que estão subdivididas em 33 regiões administrativas, englobando um total de 161 bairros. Cada região tem uma característica, Por exemplo, a Zona Norte, apesar de você ter algumas praças e áreas de lazer, você tem poucas áreas verdes nessas áreas de lazer. A Zona Sul, obviamente, deve-se ter algum tipo de restrição, para novas construções, assim como Barra Jacarepaguá. A gente tem identificado isso nas discussões que o secretário apontou para a gente. A Zona Oeste, tem uma gama enorme de investimentos que precisam ser realizados. A gente tem que lembrar muito também da Avenida Brasil, da forma como está hoje, não dá para ficar. E agora, nesses próximos 6 meses, acho que vai ser um trabalho intenso da Câmara também para a gente conseguir até o final do ano aprovar essa lei. Com o plano diretor, o impacto das mudanças em toda a cidade pode ser muito grande. Parlamentares falaram sobre a importância do projeto. A gente precisa se aprofundar mais, mas de cara houve uma racionalização do zoneamento da cidade.
A ideia de trabalhar com outorga onerosa e outros instrumentos urbanísticos eu considero um avanço. E, sem dúvida alguma, os coeficientes da cidade como um todo, né, aumento de potencial, aumento de gabarito, colocando áreas mais adensadas, mas também disponíveis ao estoque imobiliário da cidade, são iniciativas interessantes. Vamos atualizar a nossa lei de uso e ocupação do solo, a LUS. Ela está atrasada há décadas, boa parte da cidade funciona com base no decreto 322, muito antigo, então vamos atualizá-lo, enfim, dentro da cidade, e vamos regulamentar os instrumentos urbanísticos. O Rio ainda não tem outorga onerosa do direito de construir, não tem transferência do direito de construir, muito porque, infelizmente, nós pecamos, o Legislativo pecou ao longo dos últimos 10 anos e não regulamentou esses instrumentos. Dessa vez vai. Eu estou muito preocupado com a questão, inclusive, dos instrumentos e não com uma área específica, ou seja, de que a gente possa discutir a questão da outorga onerosa do direito de construir, do IPTU progressivo, né? São elementos muito decisivos para toda a cidade, para que a gente possa garantir a questão de uma democratização do acesso ao solo, para que a gente possa fazer com que haja função social da propriedade. São todos elementos decisivos e que estão presentes, né? É um debate que está sendo feito pela sociedade, que vem sendo feito pelo Poder Executivo, e a gente vai tentar avançar em instrumentos como esse. Depois de um mês de recesso, a Câmara Municipal retomou as sessões plenárias. Os vereadores derrubaram 3 vetos do Poder Executivo. Simone Braga conta pra gente. A sessão que marcou a abertura dos trabalhos no Legislativo Carioca no segundo semestre teve a participação presencial e online dos parlamentares. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, deu as boas-vindas. Queria dar boas-vindas a todos aí, voltando aí do recesso, que nossos próximos 6 meses seja bastante produtivo. E hoje, como todos participaram, foi um momento de, juntamente à Prefeitura do Rio de Janeiro, de receber aí a explicação do plano diretor. Vários projetos em primeira e segunda discussões já estavam programados para este retorno aos trabalhos. As votações aqui na sessão plenária desta terça-feira tiveram início com os vetos do Poder Executivo que estavam na pauta da ordem do dia. Todos os vetos foram rejeitados pelos parlamentares, entre eles o veto ao projeto de lei de autoria do vereador Felipe Michel, que trata da livre parada e estacionamento em vias para embarque e desembarque de transportes escolares em dias e horários letivos, no local da prestação do serviço. Os parlamentares também discutiram o projeto de lei de autoria do vereador Chico Alencar, em conjunto com mais 6 vereadores, que estabelece que os estudantes da rede municipal de ensino, que por conta da pandemia do coronavírus não estiverem tendo aulas presenciais ou estiverem sendo oferecidas de maneira intermitente ou por rodízio, deverão receber por parte do Poder Executivo a quantia mensal de R$ 54,25 por meio do cartão magnético. Essa matéria, ela é uma matéria muito relevante. Ela tem, por essência, um entendimento que a intenção é muito positiva, mas nós precisamos debater e discutir na prática os impactos do que está sendo proposto nesse projeto. O projeto também, o vereador Átila nem mencionou isso, ele fala que é preciso garantir aos estudantes que estão ainda na situação não presencial um suporte técnico, um apoio, para que não haja essa defasagem que pode ser fatal em termos de ensino-aprendizagem. Nós todos deveríamos querer e almejar que a alimentação escolar não fosse um elemento tão importante para garantir segurança alimentar de tantos e tantas famílias e das crianças dessas famílias no Brasil inteiro. Após muita discussão, o projeto foi rejeitado. E durante a sessão, os parlamentares falaram das expectativas para os trabalhos no segundo semestre. Acho que a gente tem uma expectativa de muito serviço, muito trabalho, como foi no primeiro, especialmente que a Prefeitura está enviando o plano diretor, que talvez seja o projeto e a lei mais importante que a gente vai votar nessa legislatura. Sabemos que estamos num momento ainda de pandemia, porém precisamos de um plano de retomada, um planejamento. Então a cidade do Rio de Janeiro precisa muito do Legislativo nesse segundo semestre, não só criando leis, mas como cobrando e fiscalizando a Prefeitura. O primeiro semestre mostrou para a população
que estamos atentos a todos os temas, principalmente a pandemia. Nós estamos aí com a vacina avançada, mas requer muitos cuidados. Então a gente vai estar aí muito atento sobre todos os temas para a cidade, principalmente continuidade, né? A atenção básica com a pandemia. Vou ressaltar alguns pontos que eu considero fundamentais para a gente discutir e acompanhar. Primeiro, o plano diretor, uma ampla discussão que provavelmente vai consumir todo o semestre. Outro debate que parece que vai ser quentíssimo é a discussão do armamento da Guarda Municipal, já está na pauta. Para além disso, nós já estamos discutindo o projeto de reconversão arquitetônica, né, o PLC 136, e muito provavelmente nós vamos colocar em pauta a discussão do estudo de impacto de vizinhança. O Rio de Janeiro precisa de uma Câmara altiva, uma Câmara que não seja correia de transmissão do Poder Executivo. É preciso que esse diálogo se estabeleça, a minha expectativa é essa, que o diálogo se aprimore cada vez mais. Temos pautas importantes que nós precisamos discutir para tirar o Rio de Janeiro dessa grave crise em que ele se instalou. Tenho certeza que nós vamos manter a mesma pegada e produzir muito, assim como foi no semestre passado. Voltamos a falar sobre o projeto do Plano Diretor apresentado nesta terça-feira pela Prefeitura à Câmara Municipal. Os vereadores analisaram a necessidade de desenvolver áreas mais carentes do Rio. Sem dúvida nenhuma, a área da Zona Oeste é uma área mais carente. Pode-se dizer também uma área muito específica da cidade, é a área da Avenida Brasil, né, que tem um olhar muito específico nesse projeto do plano diretor, e também a área da Zona Norte, que precisa de uma implementação, de uma reestruturação na área urbanística da nossa cidade. Isso vai facilitar muito, principalmente aqueles que têm um contato maior, que andam nas ruas, que conhecem as necessidades, que conversam com a população, que sabe os anseios e as demandas que cada uma das regiões da cidade tem. De áreas de lazer, de transporte, de saúde, de ocupação irregular, de necessidade de crescimento econômico. Eu acho que a Zona Oeste sempre precisa de uma atenção especial, mas eu diria que a Zona Norte ela está muito degradada, ela precisa ser revista para que a gente possa levar crescimento a determinadas regiões que infelizmente estão lá largadas e até com uma capacidade de transporte razoável, embora eu acho que o problema maior da nossa cidade seja a questão do transporte, é um dos grandes problemas. Eu acho que a Zona Norte e a Zona Oeste hoje são as áreas que mais precisam de uma atenção especial, devido à falta de empregos, à violência e ocupações irregulares e comunidades, enfim, a gente precisa realmente dar uma atenção melhor para a Zona Norte e Zona Oeste. Você vai ver depois do intervalo, a audiência pública discute projeto que pretende dar novo uso a construções tombadas ou tuteladas no município do Rio. Nós voltamos já. A Comissão Permanente de Assuntos Urbanos discutiu hoje, numa audiência pública, o projeto de reconversão dos imóveis. A ideia é dar um novo uso a construções tombadas ou tuteladas que atualmente possuem muitas limitações. A reportagem é de Daniele Carvalho. A reunião híbrida contou com a presença da vereadora Tainá de Paula, presidente da Comissão Permanente de Assuntos Urbanos, parlamentares e representantes da sociedade civil. Nós temos aqui uma série de queixas, reclamações sobre obras que não vêm sendo tocadas de forma adequada. Por outro lado, a construção civil, o setor produtivo da cidade, questionando muito o engessamento que a cidade tem ainda sobre a sua legislação. O debate teve o objetivo de aprofundar a discussão sobre a necessidade de reconversão, ou seja, dar novos usos aos imóveis tombados e tutelados. O professor Cláudio Antônio, mestre em patrimônio pela UFRJ, destacou a conservação desses locais como um dos pontos principais do projeto. O principal parâmetro para a definição de novas implantações em lotes bem tombados ou preservados tem que ser obrigatoriamente o bem protegido e sua ambiência e sua integridade. Fora isso, torna-se completamente sem sentido e contraditória a proteção legal dessas edificações.
A importância de preservar o patrimônio histórico da cidade e reutilizar os espaços degradados foi o foco da discussão. O projeto aguarda um parecer da Comissão de Justiça e Redação. A gente dá uma série de benefícios para essas edificações, a gente permite usos diferentes, permite algumas obras a mais, sempre com o crivo do patrimônio, né, da preservação. Se o projeto for aprovado pelo patrimônio, ele pode seguir. De modo a dar uso para essas edificações, tentar aproveitar essas edificações antigas que hoje muitas delas estão mal utilizadas, né? Durante o debate, o plano diretor da cidade e o desenvolvimento urbano também foram citados e são algumas das preocupações. Fica uma dúvida, né? Já que a gente está em discussão nesse momento do plano diretor e da lei de usurpação do solo. Na minuta que foi apresentada, por exemplo, se fala, né, muito da transferência do direito de construir. Na medida em que se eleva o potencial construtivo desses terrenos, né, que têm bens protegidos, esse potencial construtivo elevado vai ser passível de transferência de direito de construir para as outras regiões da cidade. É importante também avaliar os impactos das mudanças para os moradores locais. Com essa dimensão da finalidade preferencial, especialmente em imóveis públicos, né? Nós sabemos que temos aí diversos imóveis tombados que são pertencentes ao poder público. Me parece um ponto bastante importante, que poderia ser incluído na lei e potencializar o seu resultado na nossa cidade. O assunto é novamente o projeto de lei do Plano Diretor apresentado nesta terça-feira pela Prefeitura à Câmara Municipal. Os vereadores que moram na Zona Oeste falaram sobre a importância de um olhar especial sobre a região. A gente tem maior expectativa que realmente seja de verdade, para a gente realmente mudar de verdade a qualidade de vida da nossa cidade do Rio de Janeiro. Em especial, claro, da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A Zona Oeste de verdade, a do lado de cá do túnel, a P5, 1, 2, 3 e 4. Investimento em infraestrutura, né, em mobilidade urbana, transporte de qualidade, segurança, né, parte urbanística, a parte da agricultura. Eu destaco principalmente a região da área da P5, Campo Grande, Guaratiba, que são áreas que precisam, além do controle desordenado hoje, como também a proteção das áreas ambientais. Então, tendo isso garantido da lei de ocupação do solo urbano, a gente vai conseguir fazer um plano, e é um plano que a cada 10 anos a gente vai refletir se realmente daqui a 10 anos a gente vai ter uma cidade que a gente sonha. A gente tem que começar a pensar a cidade a partir da Zona Oeste. Não é somente a Zona Oeste, mas pensar a lógica de cidade. Que a gente sabe que nos últimos anos, nas últimas décadas, a cidade mesmo, né, foi muito construída a partir da Zona Sul até chegar na Zona Oeste. A gente vê hoje nessa desigualdade como é que é a cidade. Então acho que o plano diretor pode ser um ponto que possa equalizar justamente essa desigualdade que a nossa cidade vive. Então o olhar a partir da Zona Oeste é fundamental. Um novo endereço para os deputados estaduais do Rio. Foi inaugurada hoje a nova sede da Assembleia Legislativa no centro da capital. A obra custou 165 milhões de reais. Eu fui até lá. A inauguração contou com a presença de autoridades como o governador do estado, Cláudio Castro, do prefeito da cidade, Eduardo Paes, e do presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Caiado. O presidente do Legislativo Fluminense, André Ceciliano, destacou a presença de todos como símbolo de um importante momento de união dos poderes do estado. Cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo as suas obrigações. Mas o Rio de Janeiro precisa de paz. Esse processo de diálogo de vereadores, prefeitos, poderes, deputados federais, estaduais, nossos senadores, governo federal, eu não tenho dúvida que tem feito com que o Estado reaja nesse momento de dificuldade. Eu quero aqui louvar, saudar a Alerj. Acho que o Estado vive um outro momento hoje. Eu tenho certeza que vivemos um ambiente bastante distinto daquele que vivemos ao longo dos últimos anos. Com 34 andares, a nova Casa do Parlamento Fluminense fica no prédio que abrigou por décadas a sede do extinto Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj, na esquina entre a Rua da Ajuda e a Avenida Nilo Peçanha, no centro da capital. Aqui passam a funcionar os gabinetes dos 70 deputados estaduais,
as salas de comissões e o plenário, além dos espaços de serviços administrativos. O novo plenário tem 185 lugares e está localizado onde no passado ficava o cofre do banco. Os deputados contam também com um telão de votação mais moderno e um tablet com identificação biométrica. O lugar reservado para a população acompanhar as sessões, quando a pandemia acabar, vai ter uma diferença em relação ao plenário antigo. Agora, o público e os deputados ficam separados por um vidro. A reforma, que custou 165 milhões de reais, aproveitou a estrutura original dos anos 60 e manteve as janelas alemãs anti-ruído, o piso de granito preto, as paredes de mármore e o jacarandá, presentes no hall e nos elevadores. A gente tem feito muita transparência, as licitações, e posso garantir, com bastante economia para os cofres públicos. O Palácio Tiradentes, antigo local da Câmara dos Deputados e que também já foi sede da Assembleia Legislativa da Guanabara, vai se transformar em Museu do Legislativo. A reabertura do espaço está prevista para acontecer em outubro. O Parlamento Carioca homenageou nesta terça-feira o médico Gustavo Campos com a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal do Rio. Os detalhes com Simone Braga. A solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Dr. Gustavo Emílio Arcos Campos aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Alexandre Esquerdo. Carioca, o Dr. Gustavo Emílio tem MBA em Gestão em Saúde na Universidade Federal Fluminense e formação em especialização em Cardiologia, também na Universidade Federal Fluminense. Médico do exercício e do esporte, tem um extenso currículo na área da medicina, com atuação em diversos trabalhos. Desde 2017, é coordenador do Departamento Médico de Esportes Olímpicos do Fluminense e diretor do Hospital Assim São Lucas, em Niterói. Dr. Gustavo foi subsecretário-geral de Saúde do Estado do Rio e médico em times de futebol na China e nos Emirados Árabes. Uma grande honra, né, estar nessa casa, recebendo essa homenagem do nosso vereador, como médico, né, a maior comenda do município, Pedro Ernesto, que era médico também. Então, acho que isso representa muito o nosso propósito de vida, né, de fazer o bem, procurar ajudar, trabalhar honestamente. Uma pessoa muito merecedora e digna dessa maior comenda, que é a medalha Pedro Ernesto, pelo trabalho como médico esportista, por tudo que ele tem prestado na área social aqui no estado do Rio de Janeiro. Me sinto muito honrado por essa oportunidade em poder prestigiá-lo, e uma pessoa que é merecedora e digna dessa honraria. E esse foi o Câmara Rio Notícias de hoje. Você assiste agora ao Câmara Rio Debate. Outras informações você encontra em câmara.rio e nas nossas redes sociais. Até a próxima!